Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Então, uma alegria começarmos um conteúdo muito especial sobre vinhos e de uma das regiões mais importantes de vinhos de todo o mundo. Por quê? Nós estamos falando sobre o Rheingau, na Alemanha, uma das 13 regiões produtoras de maior destaque da Alemanha. A gente já vai olhar isso com calma. A Alemanha tem 13 áreas, que são as áreas de maior destaque, né, onde estão ali os famosos vinhos da classificação do Prachtwein, que a gente já vai dar uma olhada. Pois bem, o Rheingau é uma dessas regiões. Se pararem para me perguntar qual é a melhor região de vinhos da Alemanha, é difícil dizer a melhor, mas eu com certeza pensaria entre Mosel e Rheingau. Por quê? Porque são as duas regiões de maior destaque para a uva Riesling, que é a melhor uva alemã e uma das melhores uvas do mundo. Aliás, uma das minhas uvas prediletas, porque os vinhos são impressionantes, são incríveis. E falar do Rheingau é falar de Alemanha, porque tem um perfil muito especial a Riesling do Rheingau. E a gente está falando da Riesling porque tem outras variedades, a gente também já vai dar uma olhada, mas a uva mais destacada é a Riesling. E aí a gente está falando, estamos mais ou menos citando aí algo em torno de, vamos lá, quase 80% de todo o vinho do Rheingau com essa uva. Então, uma uva que realmente é extremamente importante e fazendo vinhos com estilos diferentes aqui no Rheingau e com uma qualidade muito, muito alta. Olhando essa foto, já dá pra gente começar a dar uma olhada, um entendimento no terroir do Rheingau. Eu fiz essa foto numa vinícola que é a vinícola mais incrível aqui da região, chamada Schloss Johannesberg, que é o vinho que eu vou estar provando com vocês daqui a pouco. Inclusive, esse vinho eu comprei lá. Mas percebam aqui, e aqui dá para ver bem esse contexto do que é o Vale do Rheingau. Bastante ensolarado, vinhedos com inclinação. Aqui embaixo está passando o rio, né? Aliás, aqui perto dessas casinhas aqui passa o rio, né? Aqui mais para baixo aqui passa o rio Reno. E os vinhedos, eles estão todos no Rheingau com exposição sul, olhando para o sul, que é onde está o sol. Olhem o quanto é ensolarado essa região. Aqui era um dia fresquinho, não era um dia quente, né? Aqui é uma região que é uma região fresca, que tem um clima. Ele é um clima que pega uma boa continentalidade, a gente já vai dar uma olhada sobre isso. E aqui tem o restaurante da vinícola, né? Um restaurante aqui é uma vinícola muito antiga, estamos falando de uma vinícola aí com alguns séculos de existência e que conta a lenda que foi aqui nessa vinícola que nasceu essa ideia dos vinhos de colheita tardia na Alemanha. Também explico para vocês daqui a pouco. Mas olha que lindo esses vinhedos, né? Percebam o solo aqui, que é um solo com uma presença de argila, com um pouco de pedra, aqui um pouco de calcário. Ó, um pequeno vilarejo alemão clássico, né? Clássico, essas construçõezinhas em arquitetura Chamel, que é lindíssimo, né? E se talvez dê para vocês verem aqui, ó, vocês estão vendo lá ao fundo, tem um monastério que é uma referência para a região. Esse monastério, a gente tem alguns aqui, porque o que trouxe para o Vale do Rheingau a videira e a cultura do vinho foram os monges cistercienses na sua expansão da ordem.
Da onde esses monges vieram? Lá da Borgonha. Então esses monges foram migrando, literalmente da Borgonha em diante. A ordem cisterciense nasce na abadia de Citeaux, né, lá na Borgonha. E vão esses monges se espalhando, criando novas abadias e chegam até a Alemanha. E eles trazem para o Vale do Rheingau, então se implementam algumas abadias aqui, eles trazem a cultura da videira. Então nós temos vinhos aqui, literalmente, há mais de um milênio. E isso é super importante, porque toda essa tradição vai estar impressa até hoje, nos estilos e no perfil dos vinhos. Mas olha que bonito, e olha o quanto está ensolarado, e isso é bem importante. Olhando essa vinícola por outro ângulo, até aonde estava que eu tirei essa foto, estava aqui, ó, exatamente aqui. Então essa foto foi tirada, aqui está o restaurante, ó. Então essa foto tá mostrando bem, olha que linda que é aqui o Schloss Johannesberg, aliás, Schloss, essa ideia, né, de Schloss é castelo. Então aqui esse castelo de Johannesberg, essas grandes propriedades clássicas aqui da região. E percebam que bonito, né? Cercado de vinhedos realmente com um nível extremamente alto. Essa é uma região bastante turística também, precisa marcar, tá? Então quem for visitar essa região precisa marcar as vinícolas. Tem várias vinícolas bem legais aqui no Vale do Rheingau para se visitar, para se conhecer. Recomendo 3 pelo menos grandes vinícolas aqui que vale se conhecer, mas precisa marcar, né? Schloss Johannesberg, a Schloss von Holtz, que é aqui bem pertinho, e a Robert Weil. Essas 3 vinícolas são incríveis, tem outras menores, com outros perfis, e outras vinícolas muito legais aqui, recomendo fortemente. E é um lugar bastante interessante para não só provar Riesling, mas entender muito do que é o terroir local, que é o terroir do Rheingau. E com gastronomia muito interessante, principalmente para harmonizar com Rieslings muito interessantes. Muito interessante. Porque, apesar da gente falar que foi aqui que nasceu a ideia dos vinhos de colheita tardia na Alemanha, inclusive hoje tem uma classificação para isso, né? O Prachtwein, a gente já vai dar uma olhada. E eles são incríveis para harmonizar com comida local. Então, comidas à base principalmente de aves, né? Eles gostam de usar algumas massas, gostam de usar comida com bastante sabor. E essa refeição aqui foi lá, naquele restaurante, no restaurante da Schloss Johannesberg. E harmonizado com esse vinho que eu vou estar provando com vocês daqui a pouco. É por isso que eu peguei ele aqui. Então vocês conseguem olhar aqui no rótulo, ó, Schloss Johannesberg. Esse aqui que eu tomei lá no restaurante em 2016. E aqui vocês estão vendo GG, é a indicação dessa classificação da VDP para vinhos Grand Crus secos. Isso a gente fala daqui a pouco, né? Aqui, no caso da Schloss Johannesberg, eles chamam esse vinho aqui de Sauberlac, né? Sauberlac. Mas a gente também já vai dar uma olhada daqui a pouquinho. Então, uma região que também é muito interessante para o turismo, o enoturismo, uma região muito bonita, uma região um pouquinho mais quente e que vale a pena se visitar com um pouco de calma. Lembrando sempre, para andar aqui pela região, precisa fazer agendamentos, porque, principalmente pós-pandemia, não só aqui na Alemanha, mas em qualquer lugar do mundo hoje que se for visitar uma vinícola, faça um agendamento, porque chegar de surpresa é um risco e há uma possibilidade muito grande de não conseguir nem entrar no lugar. Então, fica a dica aí para vocês. Bom, mas no Rheingau, qual é o estilo de vinhos mais característicos da região? E aí eu já comecei a citar para vocês que a uva principal do Rheingau é a Riesling. E a gente está falando aqui de Riesling renano. É o Riesling alemão. Diferente do Riesling que a gente tem no Brasil, Riesling mais plantado aqui no Brasil, chamado Riesling itálico, que é uma outra variedade. Digamos que um pouco menos intensa. Riesling itálico é uma variedade um pouco mais cítrica, um pouco mais neutra. Já a Riesling renana, a Riesling alemã, por isso está dizendo, ó, Riesling
Renano. Renano do Reno. Reno é esse rio principal da Alemanha, inclusive que passa aqui em toda essa região do Rheingau. Bom, então o Rheingau, ele na verdade ele é um distrito. Distrito é como se fosse uma área geográfica, como se fosse um... No Brasil a gente não tem os distritos, né? No Brasil a gente tem estado e município. Então aqui os distritos seriam mais ou menos como o meio do caminho, né? Entre os estados e os municípios. O distrito seria uma área que envolve vários pequenos vilarejos, né? Na Alemanha. E dá o nome aqui para a região vitivinícola, ou seja, é um distrito aqui importante e que faz alguns dos vinhos mais interessantes de toda a Alemanha e alguns mais interessantes do mundo. Mas qual é o estilo? Uva principal, Riesling. Estilo principal, eu poderia citar esses dois estilos aqui. Então, vinhos brancos com uma intensidade aromática super destacada, mas um pouco menos pesados, e vinhos brancos intensos e um pouco mais concentrados. Poderia citar os vinhos doces também, é uma região que também faz bastante vinhos doces, mas vou explicar isso para vocês daqui a pouco, que muda um pouco o perfil, porque hoje a maior parte dos Rieslings do Rheingau, eles são secos. Inclusive a Jancis Robinson cita numa das publicações dela sobre o Rheingau, ela disse, olha, essa mudança do estilo dos vinhos vem acontecendo já há algumas décadas, aonde, se a gente pegasse há 100 anos atrás, os vinhos doces eles eram muito mais destacados, foi mudando, hoje os vinhos secos no Rheingau são muito mais destacados. Nada errado, consumo, né? Ou seja, o próprio perfil do consumidor que vai mudando, então ele quer consumir coisas diferentes. As publicações também dos críticos, revistas, vão dando notas altas para os vinhos mais secos, isso vai fazendo mudar o perfil de produção, mas eles também fazem vinhos doces aqui com uma qualidade extremamente alta, a gente vai entender isso, como que acontece. Mas principalmente chamaria atenção para os Rieslings, né, para os vinhos brancos, principalmente com maior intensidade aromática e com mais corpo, com mais volume, mas secos. Pois bem, se a gente der uma olhada, a gente vai ver aqui que a Wine Enthusiast, que é essa tabela de safras que eu mais gosto de usar, eu acho que é uma tabela de safra bem consistente, fácil de usar, uma boa referência. E se a gente der uma olhada, o que a gente tem aqui? Na Alemanha, eles acompanham 3 grandes áreas. A área do Mosel, a área do Reno, na qual a gente está falando agora, a gente está falando do Rheingau, é uma área importante aqui do Reno, e a área de Franken, né, que fica ali um pouquinho mais para o leste da Alemanha. Então, digamos que o Mosel fica um pouquinho mais para o norte, essas áreas que eles chamam nas regiões do Reno, um pouco mais ali para o centro-sul da Alemanha, e a área de Franken um pouquinho mais para o leste. Mas percebam que a média das safras são altas. Olha que a numeração média, como é que avalia essa tabela? Ela fala assim, o número dentro do retângulo é a classificação da safra, ou seja, por numeração. Quanto mais próximo de 100, maior qualidade. Então, se a gente olhar aqui dos últimos anos, 2021, uma safra 96 pontos, 2020, safra 94, 2019, safra 95, 2018, safra 92, ou seja, tudo, vejam que está quase tudo acima de 90 pontos. Ou seja, safras de alta qualidade. Então, uma região que produz regularmente vinhos de alta qualidade. E os vinhos que são classificados ou que são avaliados, quais são? A gente pode ver aqui, ó, são os vinhos brancos. Tanto no Mosel, quanto no Reno, quanto na região de Franken, né, Franconia, vinhos brancos. Então, o que nos interessa mais são os vinhos brancos, são vinhos com uma qualidade realmente destacada. E perceba uma outra informação nessa tabela, que ela mostra o seguinte, a cor, e aqui tem a legendinha, deixei para vocês, né, aqui a legendinha da cor, aqui a legendinha da nota, né, aqui do ratings.
percebam que a cor é vermelhinha. Se a gente pegar de 2017 para cá, a gente vai ver que é vermelhinho. Vermelhinho é o quê? É um vinho que ainda não está no seu melhor, ou seja, é um vinho que pode evoluir, pode ficar melhor. Pode, né, ficar melhor, seja guarda ou, né, mantém ele mais um tempo porque ele tem potencial. E se a gente olhar esse azulzinho clarinho aqui, ele diz aqui, olha, pode beber, mas ainda não está no auge. Que a gente pegar aqui safra 13, 14, 15, 16, pode beber, mas ainda não está no auge. O que ele diz que está no auge? É esse verdinho clarinho. Então, olha, falando do Reno aqui, né, principalmente do Rheingau, de 2004 a 2012, que é os vinhos que eles classificam. Olha, isso aqui agora está no auge, pode tomar. Por que isso? Estamos falando de vinhos, estamos falando de vinhos brancos. Porque Riesling é uma das safras, é uma das uvas que, indiferente da safra, quando bem amadurecida, faz vinhos com potencial de guarda muito grande. Muito grande. É uma uva incrível. Então ela tem uma oscilação de safra sim, mas a Riesling ela é muito exigente do local aonde ela consegue amadurecer. E o Rheingau é um local que ela consegue amadurecer muito, muito bem. Não é todo local. São poucos. Avançando um pouquinho mais, e aí olhando um rótulo dos vinhos do Rheingau, e aqui eu escolhi da Schloss Johannisberg, inclusive se a gente der uma olhada, né, nesse rótulo, ou em alguns outros rótulos aqui, né, eu trouxe 3 rótulos diferentes aqui para a gente depois dar uma olhada, porque os rótulos alemães são um pouco mais difíceis da gente entender, muitas vezes, quando a gente está acostumado com rótulos, principalmente no restante da Europa, América do Sul, né? O Novo Mundo como um todo são um pouco mais fáceis. Os rótulos alemães, rótulos austríacos, alguns países do leste europeu, são rótulos mais difíceis de se entender. Então, o que eu fiz aqui? Eu trouxe 3 rótulos, depois a gente vai dando uma olhada aqui durante a aula neles. Mas se a gente pegar e voltar aqui para a nossa apresentação, olhando esse rótulo aqui, dando uma ampliada nele, o que a gente está vendo? E aí, claro, é muita informação, como é que eu como que eu me acho aqui com tanta informação? Pois bem, primeira coisa, e aí facilita a nossa vida, é que a região fica destacada. Principalmente das 13 regiões de maior qualidade da Alemanha. Aqui no caso, Rheingau. Depois, aqui eles botaram grandão o nome do produtor. Depois, colocaram aqui embaixo a variedade. Vinho alemão, de modo geral, são vinhos varietais. Não somente, mas de modo geral são vinhos varietais. Sendo a Riesling a principal uva. Aqui no Rheingau mais ainda. São uvas que elas ocupam algo em torno de 80% de todos os vinhedos do Rheingau. Então, Riesling. Depois aqui a classificação, né? A gente já vai dar uma olhada, né, do Prattschatzwein. E aqui a safra, para facilitar um pouco a nossa vida. A safra fica um pouquinho mais fácil da gente entender. Esse ER aqui, ó, no final, após a safra, é uma referência à safra. Quer dizer, como se fosse a citação do ano, né? Então, o ano aqui, a safra desse rótulo aqui, que a gente tá olhando, 2002. Se eu pegar um outro, deixa eu pegar aqui. Vamos pegar em um outro vinho aqui, ó, que é também da Schloss Johannisberg, só que percebam que é um pouquinho diferente, ó. O que tá dizendo aqui, ó? Schloss Johannisberg, esse aqui é 2018, e aí aqui, ó, Riesling Auslese. Então, na classificação, é um pouquinho diferente. Ali tinha um Spatlese, aqui tem um Auslese. Já vamos dar uma olhada nisso também. Eu sei que isso gera dúvida e tudo mais. E como a gente está falando aqui de um vinho que está numa das 13 regiões produtoras de maior destaque, ele pode classificar os seus vinhos de acordo com o Prattschatzwein. Já vamos explicar isso um pouco mais. Mas primeiro vamos dar uma olhada na região para ficar um pouco mais fácil da gente ficar menos perdido, né? Ficar menos perdido aqui. Então, deixei o rótulo aqui para a gente ter algumas informações básicas. Então, quando o vinho é do Rheingau,
ele vem com a citação Rheingau. Então facilita para a gente saber, olha, esse vinho é de lá. Mas para ir organizando mais as ideias, os pensamentos e tudo mais, vamos dar uma olhada onde que é o Rheingau? Então vamos lá, vamos começar a organizar aqui. Um gole d'água. Aonde é e alguns fatores de terroir. Então, para a gente começar a se situar. Eu servi uma dose de um desses vinhos aqui, né, que é o Schloss Johannisberg. Só que aqui a gente vai provar o Silberlach, que é um seco. Né, a gente já vai provar ele daqui a pouco. O perfil aromático dele é bem intenso, bem complexo também. Isso é um vinho jovem. Esse aqui é um 2020. E vamos provar ele para entender um pouco suas características, seus perfis, tudo mais. Mas aonde está o Rheingau? O Rheingau está na Alemanha. A Alemanha está aqui no Velho Mundo, na Europa, no norte da Europa. Então a Alemanha está do centro para o norte da Europa. O que isso significa? E aí olhando esse mapa aqui com um pouco mais de atenção. O que isso significa? Significa que nós estamos, primeiro, mais para o norte, áreas mais frias. Depois, isso é bem importante para a gente chegar no Rheingau. A Alemanha, ela está mais próxima aqui do Mar do Norte, né? Dos mares nortenhos, que são águas frias. Então, nós estamos mais para o norte, quanto mais para o norte, mais frio, perto de águas frias. E uma coisa de nós entendermos é que a chuva, principalmente no período de amadurecimento, essa chuva ela vem do norte. A chuva vem aqui do norte. Então, se a gente pegar aqui mais para o sul, na área do Mediterrâneo, a época do período de amadurecimento, que então estamos falando do verão, é mais seco. Então a chuva vem um pouco mais pelo norte. Mas o quanto chove na Alemanha? Não chove muito. Estamos falando de chuvas anuais aí na faixa dos 500 milímetros. E é isso que chove no Rheingau. Algo em torno de 500 milímetros, que é o que chove. A maior parte das chuvas na Alemanha, elas ficam um pouco mais concentradas para o verão, mas elas escapam da época mais importante, que é a época de amadurecimento das uvas. Por mais que aconteça no verão, as chuvas elas são um pouco mais espaçadas, elas são um pouco mais concentradas também. Então, o inverno é muito frio, normalmente neva. Isso, por um lado, é bom, as videiras conseguem dar uma boa descansada. Quando começa a videira, o ciclo da videira, o choro da videira acontece, o ciclo da videira começa a se acelerar, a gente começa a ter um pouco mais de umidade, mas menos preocupante. A chuva, de modo geral, no Rheingau, ela vai acontecer após a vindima. Então, é bem mais tranquilo quanto a isso. A gente vai ter menos problemas como um todo. E a chuva também concentra um pouco antes da vindima, no começo do verão. Então, de modo geral, consegue dar uma escapada ali das chuvas as chuvas mais intensas da época da vindima, e isso é ótimo. A época mais importante acaba sendo positivo para o amadurecimento da uva. Mas quando a gente fala do Rheingau, tem mais uma variante que a gente já vai ver. O Rheingau é protegido, de modo geral, por uma pequena cordilheira que tem e fica bem ao norte da região, bloqueando as chuvas que vêm lá do norte. Mas antes da gente chegar nisso e já olhar onde que é a área do Rheingau, a gente já pensar que a Alemanha é um país um pouco mais frio, porque ele está um pouco mais para o norte. Por isso que na Alemanha temos pouquíssimas uvas tintas. O grande destaque na Alemanha são as uvas brancas, porque elas têm ciclos que se beneficiam dessas áreas um pouquinho mais frescas.
Uvas tintas têm mais dificuldade na Alemanha. A Alemanha tem uma boa insolação, mas um pouco mais de frio. Quem é que gosta de áreas que tenha bastante sol, mas seja um pouquinho mais fria? A uva Riesling. A Riesling ama esse tipo de lugar. Que seja que seja um pouco mais frio. Ela não gosta de locais quentes, mas precisa ter bastante sol. E isso a Alemanha consegue entregar bem. Então, temos aqui o cenário perfeito para Riesling. No Rheingau, com algumas peculiaridades. E aonde está o Rheingau? Aqui já dá para a gente começar a nos localizar. Então, está marcado aqui nesse mapa, e até a gente já consegue ver, que as famosas 13 regiões de maior destaque dos vinhos alemães, elas estão do centro para o sul da Alemanha. Porque do centro para o norte, até voltando nesse mapa aqui, se a gente pegar a Alemanha aqui, do centro para o norte da Alemanha é muito frio. Então, do centro para o sul é um pouco menos frio. Então, é onde vai concentrar um pouco mais os vinhos de alta qualidade alemão. Então, do centro para o sul do país. Lembrando que a Alemanha é um país grande. Então, do centro para o norte vai ficando um pouco mais difícil de ter uvas de alta qualidade para vinho fino. Do centro para o norte, do centro para o sul, vai tendo um pouco mais de favorecimento, que é frio ainda, mas mais ensolarado e um pouquinho menos frio. E dá até para a gente pensar, por exemplo, na Alemanha, a gente tem uma uva tinta que ela é bem famosa, Spätburgunder, também conhecida como Pinot Noir. Só que os alemães, né, têm um nome alemão para ela, que é Spätburgunder. Pois bem, mesmo sendo uma uva tinta de ciclo um pouco mais precoce, e as uvas tintas elas precisam de mais sol, um pouco mais de calor, áreas um pouquinho mais quentes, a Pinot não precisa de áreas necessariamente tão quentes, mas aonde vai ter destaque da Pinot Noir? Pinot Noir, aqui a gente está do centro para o sul da Alemanha. Então aqui a gente já está na fronteira com a França, né, que está a Alsácia, mais ou menos aqui, a gente se situar. Aonde está a região de Pinot da Alemanha? Mais para o sul. Então essas regiões aqui mais para o sul, que vão envolver aqui Pfalz, que vai envolver Baden, que vai envolver então essas regiões aqui, né? Pfalz é essa verdinha aqui, ó. Aqui, Baden, essa região grande, aqui em amarelo, ó, pega duas áreas importantes. Aqui vão ser regiões importantes para Pinot Noir. E ainda uvas brancas. O Rheingau tá aqui, ó. Onde é que tá o Rheingau? Para a gente se situar. Tá aqui marcadinho perto de Weinbaden. Aqui, ó. Marcadinho em verdinho. Tá bem próximo a Frankfurt. Frankfurt tá aqui, só para a gente se situar. E a gente tá alguns quilômetros ao sul de Colônia, que é Köln, né? Köln é Colônia. Então estamos aqui próximo a Frankfurt. E, aliás, é bem para chegar na região aqui, o ideal é descer por Frankfurt. Frankfurt é um aeroporto bem grande, bem importante aqui da Alemanha, um dos maiores hubs de voos da Alemanha inteira é Frankfurt. Então consegue tranquilamente aqui chegar na região, é pertinho. Mas percebam que a região toda, até vou dar um zoom para vocês olharem um pouquinho mais de atenção. Percebam que a região toda, ao sul dela, passa o Rio Reno. Que, aliás, o Rio Reno vem literalmente lá cruzando a Alemanha e a Alsácia. Quando ela está chegando aqui em Main, ela dá uma guinada. O Rio Reno ele corre literalmente de sul para o norte, até lá o Mar do Norte. E é um rio extremamente importante. É um rio navegável, ele é um rio largo. É um rio extremamente importante para navegação, para o transporte das questões dentro da Alemanha e tudo mais. E também para o amadurecimento da uva aqui no Rheingau. A gente vai falar sobre isso. Mas percebam que essa é uma área que ela está praticamente toda no leito do rio e os seus vinhedos em inclinação para o sul. Aonde passa o sol, né? A linha do Equador passa no sul, então o sol está passando por aqui. Então o sol está mandando bastante radiação para os vinhedos do Rheingau, que estão literalmente olhando para o sol. Né? Estão inclinados para o sol, que são as melhores inclinações para os vinhos quando a gente fala do hemisfério norte.
Então, pegamos a referência, pegamos a citação aqui da região, a gente pode avançar um pouquinho para as variedades e aí um pouquinho também para os fatores de terroir, porque o Rheingau tem características muito peculiares de vinhos. Vamos pegar o perfil médio dos vinhos de Riesling. Esse aqui é o perfil médio. O que é o perfil médio de Riesling? Então, Riesling tem uma intensidade média alta de aromas e de sabores. Não tem tanino, então uva branca. Álcool e corpo normalmente médio menos para médio. E acidez muito alta. Então a Riesling é uma casta aromática e a Riesling é uma casta com muita acidez. Dá para se fazer vinhos com a Riesling de todos os estilos dos vinhos brancos possíveis, desde os vinhos brancos mais leves, mais frescos, até os vinhos brancos mais encorpados, passando pelos vinhos ou chegando nos vinhos brancos doces. A Riesling se dá muito bem com todos esses estilos. Inclusive, como a gente está falando de regiões frias, a Riesling é uma casta com muita acidez. Então isso é importante a gente entender, porque essa acidez da Riesling ela é muito evidente, ela é muito intensa. Muitas vezes sobrar um pouco de açúcar ajuda muito para o vinho não ficar muito, muito, muito ácido. Ele não ficar muito aquele toque mais azedo, né? Aquele toque azedo no sentido de acidez. Então é como pegar limonada. Se a gente pega uma limonada sem nada de açúcar, a limonada é muito, muito ácida. Se a gente coloca um pouco de açúcar, dá uma acalmada naquela acidez, a gente fica com um produto muito mais harmônico. Então, muitos produtores na Alemanha deixam sobrar um pouco mais de açúcar nos seus vinhos, exatamente para dar uma equilibrada nessa acidez tão alta que os vinhos alemães têm. Riesling é uma uva com muita acidez, então é normal que deixem sobrar um pouquinho de açúcar residual para uma quebrada nessa acidez, porque senão fica ácido demais. E esse é um dos segredos dos vinhos alemães, são vinhos com um bom equilíbrio. Mas a Riesling, ela se adapta, por exemplo, em algumas áreas um pouquinho mais frescas, como é o caso do Mosel, e se adapta a áreas um pouquinho menos frescas, lembrando que áreas muito quentes a Riesling não se adapta bem, ela tem dificuldade, ela não amadurece bem, ela precisa ter um ciclo, ela tem um ciclo intermediário para um pouquinho mais tardio, então ela precisa ter esse ciclo amadurecendo de forma regular, lenta, mas regular. Então o amadurecimento da Riesling ela precisa ser constante, tem uma boa insolação, mas não necessariamente muito calor. Pelo contrário, ela gosta de áreas mais frescas. Mas quanto mais fresco, o perfil de Riesling vai ficando com essa nota um pouco mais floral, vai ficando com essa nota um pouco mais cítrica, principalmente de maçã verde, essa nota de lima, de limão siciliano, daquela toranja um pouco mais fresca, né, um pouco mais ainda não madura. E quando vem de áreas com um pouquinho mais de sol e um pouquinho mais de calor, ela ganha aí um caráter um pouquinho mais maduro. Então, de uma toranja mais madura, de uma fruta de caroço, principalmente essas notas de damasco, um pêssego maduro, até chegando às vezes a nota de manga, às vezes a nota de pêssego, toquezinho de pêssego em compota, toquezinho de pêssego em calda, um damasco seco. Então tem aromas aí bem amplos a Riesling. Qual é o perfil que a gente encontra comumente no Rheingau? No Rheingau é esse perfil mais toquezinho mais maduro, porque o Rheingau fica mais ensolarado. É uma região um pouquinho mais seca e também um pouquinho mais quente, a gente já vai entender por quê. Então o perfil dos vinhos são um pouco mais intensos. São vinhos com um pouco mais de volume de boca, são vinhos com um pouco mais de corpo e álcool. Então, só para dar exemplo para vocês, o vinho que eu vou provar com vocês hoje, ele tem 13% de álcool numa região da Alemanha. Então, claro, ele é um vinho seco, mas tem 13% de álcool. Então, não é um vinho com pouco álcool. É um vinho que tem álcool aí bem significativo. Então, aqui no Rheingau, tu tem um amadurecimento um pouquinho maior das uvas
principalmente se comparado com regiões como Mosel, que fica um pouquinho mais para o norte. Caráter também de aromas e sabores fica um pouco mais maduro também. Então, característico, aliás, bem característico, inclusive, nesse perfil. Aqui para a gente olhar um pouquinho desse terroir. E para a gente entender um pouquinho do Rheingau. E aqui já estamos no Rheingau, numa área que já está o Rio Reno, né? O Rio Reno aqui fazendo a curva em direção lá para o norte, literalmente. Então o Rio Reno corre de sul para o norte. Percebam que é um rio que tem... E essa foto ela é ótima, porque olha só. Ele é um rio que tem quase 1 quilômetro em algumas áreas de extensão, de um lado ao outro. Então um rio que tem uma largura bem interessante. Percebam que no Rheingau os vinhedos estão em exposição sul. A área normalmente que os vinhedos ficam do outro lado, que são áreas mais planas e algumas áreas que têm um pouquinho mais de altitude, não tem vinhedos. Então nem nas áreas planas, nem nas áreas de altitude. Os vinhedos ficam todos nas encostas com exposição sul. Por quê? Porque o sol está passando aqui. Então o sol está irradiando luz para cá. E aí vai ajudar nesse amadurecimento extra que a gente tem aqui das uvas. Um outro fenômeno muito importante aqui no Rheingau, o Rio Reno. Então a região toda vai ter o Rio Reno como área um pouquinho mais baixa e os vinhedos em exposição sul até o Rio Reno. O que acontece como a gente olha aqui nessa imagem? O Rio Reno, primeiro, o ar frio que poderia vir por cá, ele vai descer para o leito do rio. Então o ar um pouco mais aquecido sobe para os vinhedos. Depois, o rio, ele irradia o calor que chega até o rio, ele reflete esse calor para os vinhedos. O rio aquece um pouquinho e irradia esse calor para os vinhedos. Outro fator, não só o calor, mas a luminosidade. Então a radiação solar bate na água, a água serve como um espelho, aí ela não absorve e vai soltando, ela reflete literalmente na hora, como se fosse um espelho, a radiação solar também em direção aos vinhedos que estão em exposição sul, olhando para o rio. Então o Rio Reno ele é fundamental para esse amadurecimento extra que a gente tem nas uvas do Rheingau. Os invernos aqui são muito frios, mas um fator importante, como o rio faz uma moderação importante, quando começa a esquentar um pouquinho mais rápido, porque o rio absorveu o calor no verão e ficou um pouquinho mais aquecido. Então ele mantém um pouco esse calor. E quando está acabando o inverno, então o rio faz com que essa região não fique com um inverno tão longo, mas tu vai ter o ciclo da videira iniciando um pouquinho mais cedo. Esse iniciar um pouquinho mais cedo também permite que as videiras tenham um tempo maior de amadurecimento, elas começaram mais cedo, e esse tempo maior de amadurecimento também vai trazer uma maturação extra para as uvas. Esse amadurecimento extra, porque ele é lento e longo, porque é uma região um pouquinho mais fresca. Então não acelera demais o amadurecimento. Não é porque começou mais cedo que vai amadurecer necessariamente mais cedo. Mas, como é frio, principalmente à noite, você consegue estender bem o amadurecimento da videira, porque ela vai, né, a uva amadurecendo devagarinho. O amadurecer devagarinho faz com que a uva vai mantendo mais acidez e vai fazendo com que a uva vá desenvolvendo mais aromas e mais sabores, mais aromas e mais sabores, mais aromas e mais sabores. Então, quando a uva amadureceu tudo e está adequado na sua maturação, vai colher a uva com acidez um pouco mais alta, porque ela não perdeu tão rápido, ela reteve essa acidez, e ela desenvolveu muito precursores aromáticos. Aqui, como tu tem um pouquinho mais de radiação solar, tu tem o rio fazendo esse fator aí de
de ajuda no amadurecimento das uvas, as uvas vão ganhar um pouco mais de intensidade também. Então os vinhos vão ficando um pouco mais intensos, os vinhos vão ficando um pouco mais concentrados, por isso esse caráter também de fruta um pouquinho mais madura. Então o Rheingau é realmente uma região muito beneficiada por isso. Muitos diferentes perfis de vinhos, mas se favorecendo, se beneficiando desse fenômeno que a gente vê aqui. O que é esse mapa aqui? Esse é um mapa de radiação. Percebam que aqui onde a gente tem o Rheingau, a gente tem aqui uma área até um pouco mais estendida dessa coloração um pouquinho mais escura. Então aqui esse mapa mostra o seguinte: quanto mais puxado para o vermelho, mais radiação solar e um pouquinho mais de calor. Perceba que quanto mais para o norte, claro, a gente está se afastando da linha do Equador, vai ficando um pouco mais frio, vai ficando um pouquinho menos ensolarado. Então aqui, essa área, ela é uma área que ela tem inclusive um extra de horas de sol, de radiação e de calor, que também ajuda muito na maturação das uvas. O inverno é frio, é bom que a videira descansa. A gente tem, então, a gente falou ali, chuva na faixa de seus 500 milímetros. Essa chuva, ela na verdade, ela é um pouquinho mais concentrada, ela não é tão esparsa. O solo tem uma boa drenagem, então o solo literalmente drena a água. Os solos do Rheingau são muito formados por solos de ardósia. A gente tem um pouco de solo argilo-calcário. Mas a gente tem esses solos em inclinação, que também, quando chove, tem uma boa drenagem, um bom escoamento da água para onde? Lá para o rio. Lembra que o rio fica na parte mais baixa, os vinhedos estão em inclinação, então vai chovendo e a água vai indo em direção ao rio. Nessa soma de fatores aqui, então vinhedos em encosta, próximos ao rio, horas extras de sol, né? Solos com boa drenagem, boa inclinação, vai tudo amadurecendo a uva de uma forma lenta e um pouquinho mais intensa, mas importante, os vinhedos virados ao sul. Ao sul, mais sol, mais radiação, melhor amadurecimento. Uvas mais concentradas, mais intensas, mais complexas. E aqui a Riesling ama essa região por causa disso. Dá um amadurecimento extra para a Riesling. Mas a gente viu que aqui a gente não tem uma região grande. E se a gente olhar aqui, inclusive em números, a gente está falando o Rheingau hoje com algo um pouco mais de 3 mil hectares de vinhedos. Isso é relativamente pequeno. Se a gente comparar com outras regiões, né? Se a gente comparar, por exemplo, com Rheinhessen, que tem mais de 26 mil hectares de vinhedos. Pfalz, né? Com mais de 23 mil hectares de vinhedos. Então percebam que a gente não tem tanta área, né, de vinhedos aqui. 3 mil é bom, é significativo, mas a gente está falando aí, se comparar com o próprio Mosel, nós estamos falando aí de menos da metade da área de vinhedos do Mosel. É claro, uma área pequenininha, né, tá aqui marcadinho em verde, uma área pequenininha e que tem o seu grande diferencial não é o volume, pelo contrário, é a qualidade. E essas peculiaridades que a gente está vendo de terroir, trazendo um perfil diferente para os vinhos, principalmente com a Riesling, um pouco mais intensa e um pouco mais concentradas. E eu fiz até um resuminho aqui para facilitar. Então, quando a gente fala do clima do Rheingau, então são invernos frios, a gente tem um clima aqui um pouco mais continental fresco. No Rheingau, nós temos uma peculiaridade que traz um fator extra de ajuda na maturação das uvas. Que fator é esse? Se a gente der uma olhada na região, e que eu peguei para facilitar a nossa vida, então, se a gente der uma olhada no Rheingau, e o Rheingau está aqui, então essa areazinha aqui, laranjinha, ó, e o Reno vem por aqui, ó, né, literalmente lá da Áustria com a Suíça, literalmente, vai cruzando aqui toda a França. Então ele vai em direção, cruza aqui, né, Rheingau, Rheinhessen, Mittelland, e vai lá literalmente para o norte. Então o Rheingau está aqui.
Então, o que acontece aqui também? Lembra que eu falei para vocês que a chuva vem do norte? O frio maior também vem do norte. Só que, aqui no Rheingau, então o Rheingau está aqui, ó, vou marcar aqui como para facilitar a nossa localização. Aqui no Rheingau, e assim, no norte, literalmente no norte do Rheingau, a gente tem uma cordilheira aqui, literalmente aqui. Ela é uma cordilheira chamada de Toulouse. São cadeias de montanha que vão aí a 900 metros de altitude, mais ou menos. O que essa cordilheira faz aqui? Para ajudar um pouco mais na área ficar um pouquinho mais quente, um pouquinho mais ensolarada. Essa cordilheira, como ela é alta, quando vem a chuva ou frio do norte, ele está vindo, ele vai bater nessa cordilheira e ele vai desviar tanto a chuva quanto o norte para o leste ou para o oeste. Então a área do Rheingau vai ficar um pouco mais protegida do frio extremo que vem do norte, vai ficar mais protegida da umidade que vem do norte. Então olha que interessante. Essa umidade, quando chove, isso é bem importante a gente pensar isso. Quando chove, o problema não é necessariamente só a água que a chuva está trazendo. O problema também pode ser que quando chove fica nublado. E isso bloqueia o sol. E o sol é que faz com que as uvas amadureçam. Então tu bloqueia o sol, a videira desacelera o seu ciclo de amadurecimento. E às vezes pode faltar sol, radiação solar, para a uva conseguir amadurecer e ficar adequada. Então, como o Rheingau também fica um pouco mais protegida dessas entradas da chuva do norte, tu tem um pouco mais de insolação, tu tem um pouco mais de amadurecimento. Por isso, no Rheingau, as uvas ficam um pouco mais concentradas. Por isso que é uma região ainda continental fresca, mas consegue ter uma boa maturação de uvas como a Riesling. E aqui até olhando, ó, no Rheingau, os principais vinhos são brancos. Então a gente está falando de mais de 85% dos vinhos são brancos. Tintos o restante. E percebam as variedades. Então, Riesling quase 80%. Então a maior parte dos vinhos aqui são vinhos valorizados. Como o volume é menor, uva de alta qualidade, região valorizada, os vinhos ficam também mais caros. E a segunda uva mais plantada é a Spätburgunder. Então, se a gente pegar aqui, a gente tem aí tranquilamente 90% dos vinhos todos do Rheingau entre a Riesling e a Spätburgunder. Spätburgunder quem é? Pinot Noir. Spätburgunder é o nome alemão da Pinot Noir. Então percebam que mesmo uvas tintas aqui precisam ser uvas tintas de ciclos um pouco mais curtos, né? Casca menos grossa. Se botar uvas aqui como Cabernet Sauvignon, se botar uvas aqui como Petit Verdot, como essas uvas de ciclo longo, não vai amadurecer, não tem jeito. Porque falta calor. Mas, ok, sem problema. Cada região, suas peculiaridades, suas variedades e seus estilos de vinho. Então, e aqui se vocês olharem bem nesse mapa, ó, ela é bem interessante, esse mapa que tá aqui abaixo. Deixa eu marcar aqui para vocês. Vou botar aqui, ó. Esse mapa que tá aqui, ó. Aqui abaixo. Vocês veem que pega o mapa da Alemanha, então corta pela metade. Na parte sul do mapa da Alemanha é onde vão estar os vinhedos, onde vão estar os melhores vinhos, que é onde vão estar as 13 regiões mais importantes de vinho da Alemanha. Vamos dar um zoom, vamos dar uma ampliada e vamos chegar um pouco mais próximo aqui do Vale do Rheingau. Então, vamos dar uma ampliada e aí a gente olha aqui os vinhedos. Então, conseguimos entender aqui um pouco melhor os vinhedos aqui do Rheingau. Vamos por partes. Primeiro, a gente podia dividir o Rheingau como duas grandes áreas. Então a gente tem esse Baden aqui que seria a área mais
ocidental e a gente tem o Rheingau aqui, que é a parte mais oriental. O que a gente tem aqui na parte ocidental, que é a mais importante? Então, essa área aqui é disparada mais importante do Rheingau. Aliás, a área mais importante, se a gente fosse classificar, está aqui, ó, nessa parte com os vinhedos. Então, Rio Reno passando aqui. Lembra que eu falei para vocês que o Rio Reno é um rio que tem uma largura bem interessante, ele não é um rio tão estreitinho? Então, estamos falando de quase 1 quilômetro de um lado a outro do rio? Pois bem, essa quantidade maior de espelho d'água faz também aquele acréscimo do reflexo da radiação, de absorção do calor, depois reflexo do calor. Então, por ter um volume um volume do rio um pouquinho maior, também facilita aí um pouco mais esses efeitos do rio. E depois tem um afluente do Rio Reno chamado Main, que é esse rio que vem aqui lá de Frankfurt, literalmente, ó, e que chega no Rio Reno, que tem mais uma concentração de áreas de vinhedos aqui, também em exposição sul, fazendo o mesmo efeito que o Rio Reno faz, mas com volume de água um pouco menor. Então aqui os vinhos ficam intensos, mas um pouco menos intensos que na parte principal do Rheingau. Aqui que eu falei para vocês, ó, aqui fica essa cordilheira de montanhas, né, que bloqueia um pouco do frio e da umidade que vem lá do norte. Então os vinhedos vão ficando em exposição sul e eles vão também ganhando uma maturação extra. Um outro ponto bem importante que ajuda muito não só os vinhos do Rheingau, mas de toda a Alemanha, mas principalmente os vinhos do Rheingau. Um dos maiores centros de pesquisas enológicos do mundo fica exatamente aqui, ó, bem aqui, nessa cidadezinha aqui chamada Geisenheim. E aqui esse centro, que é o Centro de Pesquisas, né, de Viticultura e Enologia da Alemanha, que se chama, né, Centro de Viticultura e Enologia de Geisenheim, ele ajuda muito a desenvolver a região. Então, ele tem muitas pesquisas, muito desenvolvimento de perfil, que é o maior especialista na casta Riesling do mundo inteiro. É um centro muito, muito desenvolvido. E aí a gente vai ter aqui vários pequenos vilarejos, que é onde vão concentrar as vinícolas. Principalmente aqui em volta de Geisenheim, Kedrich. Então vão ter áreas aqui que vão ser super importantes para ter aqueles pequenos vilarejos onde vão ficar as vinícolas, que vão poder vinificar, né, os vinhedos aqui da região, as uvas que vêm desses vinhedos aqui da região. A área que é um pouquinho mais centrada para Pinot Noir é essa área que fica um pouquinho mais aqui, né, para o lado oeste da região como um todo. Então, só para a gente citar, onde a gente está aqui, né? Então, estamos no Vale do Rheingau, lembrando que nós estamos aqui, literalmente, o Vale do Rheingau fica a oeste de Frankfurt, né? E fica ao sul de Colônia. Aqui em cima a gente vai ter Colônia. Por que eu falo de Colônia e por que eu falo de Frankfurt? Porque são duas cidades bem importantes, de volume de pessoas e tudo mais, e com bastante estrutura. Claro. Aí o que vai acontecer aqui dentro? Vai ter primeiro, estamos no leito do rio. O rio traz também a possibilidade de um pouco de neblina. A Riesling é uma uva que ela é muito também suscetível a botrytis. Então, um dos lugares no mundo aonde se desenvolve botrytis no perfil de podridão nobre, que a uva não estraga, mas a uva ganha qualidades e características, é aqui no Rheingau. Exatamente por causa do leito do rio, que traz um pouco de umidade para os vinhedos, depois vem o sol, e isso é um dos fatores aí preponderantes para o desenvolvimento da botrytis, com esse direcionamento para botrytis nobre, ou seja, podridão nobre. Porque a botrytis é um fungo que estraga a uva de modo geral. Em alguns lugares do mundo fica peculiar e a uva vai mudar suas características e ficar positiva, ganhar acidez, ficar com essas notas mais puxadas para
compota de manga, de pêssego, aquela nota mais de mel, de própolis, né, de doce, de marmelo. Então ganha aquele perfil mais complexo, mas muito característico, que faz os vinhos doces mais caros do mundo inteiro, né? Os vinhos botritizados. Mas a gente já dá uma olhadinha também. Então, lindo, né? Então, a região linda para se conhecer. Eu sou completamente apaixonado aqui por olhar os vinhos, por olhar a região, por estudar os vinhos do Rheingau, porque são os meus preferidos no sentido de Riesling da Alemanha, né? Rheingau com certeza são meus preferidos. Eu gosto de muitos, tá? Mas esses são meus preferidos. Então aqui pra gente ver, ó, tá aqui como é que funciona então o efeito. Tá aqui o Rio Reno, ó. Tá vendo o Rio Reno passando aqui, ó? Então aqui os vinhedos, aqui a inclinação dos vinhedos. Isso que difere, por exemplo, os diferentes perfis dos vinhedos. Então, composição de solo, a inclinação, percebam aqui a inclinação, ó. Então tem vinhedos que recebem um pouco mais de sol, tem vinhedos que recebem até um pouquinho menos de sol. O rio faz então esse efeito super importante dessa moderação para dar essa equilibrada, né, no frio e até deixar a região um pouquinho mais aquecida. Digamos então que o Rheingau é menos frio. Por isso que a Riesling se adaptou tão bem. Só que aqui no Rheingau que nasceu a ideia dos vinhos de colheita tardia. O que são os vinhos de colheita tardia? E até esse fenômeno foi meio que ao acaso. Assim. Bom, conta a história que o proprietário da área, que durante uma jornada dele, ele se atrasa, ele perde a época da vindima, onde deveria colher as uvas, e as uvas ficam mais tempo no vinhedo. Então ele vai colher essas uvas mais tarde. O que aconteceu? As uvas continuaram amadurecendo, elas foram perdendo líquido e ficando com sobrematuração. Pegou-se essa uva, vinificou, só que aí fez um vinho muito diferente. Fez um vinho com mais sabor, um mais residual de açúcar, mas como é uma região fria, acabou tendo esse bom perfil de aromas e sabores, mas mantendo uma boa acidez. O que aconteceu? Gostaram disso, porque o vinho ficou ainda melhor. Então, a partir daí, eles descobriram, inclusive, um jeito para dar uma equilibrada nessa acidez muito alta e muito presente nos vinhos da região. Então, principalmente da Alemanha como um todo. Então, vamos lembrar, os monges cistercienses lá no começo, né, dos anos 1000, 1100, chegam na região, trazem as uvas, começam a plantar, as uvas começam a se desenvolver de forma um pouquinho diferente da Borgonha, mais frio, começam a fazer uma seleção dos melhores vinhedos, inclusive conta a história, conta a lenda que a Riesling, ela nasce por aqui, talvez aqui nos vinhedos do Rheingau, é que a Riesling vai ter sua origem, uma uva bastante antiga e que é considerada uma das uvas brancas de maior qualidade e prestígio no mundo. Então o que aconteceu aqui? A Riesling foi se desenvolvendo, um grande acidez, daqui a pouco começam a colher a Riesling mais tarde. Começam a colher a Riesling com colheita tardia, concentrando mais açúcar, perdendo um pouquinho daquela acidez muito, muito grande, fazendo vinhos mais, inclusive com mais sabor. E eles não sabiam bem o porquê. Só que a partir daí eles começaram a ver vinhos com um pouco mais de equilíbrio. Eles começaram a provar vinhos com um pouco mais de equilíbrio. Então começou a se criar na Alemanha todo um perfil de vinhos baseados no tempo da colheita. Que no fundo a referência é a quantidade de açúcar presente no mosto. O mosto é o produto, né, do suco de uva antes da fermentação. Depois que fermenta, vira vinho. Antes a gente chama de mosto. Então, se tu pega a uva, tu prensa ela, aquele suco que sai, a gente chama de mosto. Antes da fermentação. Então, ficou muito doce esses vinhos, né? Ficaram vinhos muito, muito interessantes, perfil muito, muito, muito característico.
mas equilibrou um pouco a acidez. Então, a partir daí, a Alemanha começou a cada vez mais fazer vinhos de uva com colheita tardia, com uvas de maturação mais longa. E as 13 regiões da Alemanha mais famosas, elas criaram uma classificação, elas não, né? Foi na verdade o governo, criou uma classificação que essas 13 regiões pode utilizar para mostrar para o consumidor o perfil que aquele vinho tem, ou que aquele vinho se direciona. E isso baseado no quê? Baseado na concentração de açúcar do mosto, que nada mais dá a referência de quando que a uva foi colhida. Quanto mais tarde ela é colhida, maior a concentração de açúcar no mosto, diferente o perfil dos vinhos. Então, dessas 13 regiões, da qual o Rheingau faz parte, e até eu trouxe para vocês aqui 2 mapas, né? Então, tem um mapinha aqui, até para a gente se situar. Dá para a gente pegar aqui, ó. E aqui fica as 13 regiões, né? Aqui, ó. Coloquei aqui para vocês as 13 regiões marcadinhas aqui no mapa. Então, essas 13 regiões são permitidas fazer vinhos nessa classificação. E essa classificação ela é chamada de Prachtskatzwein. Então, deixa eu pegar aqui, ó. Vamos voltar lá. Que é de acordo com a concentração de açúcar no mosto. Nada mais, nada menos do que o período onde foi colhido. Se mais cedo ou se mais tarde. Então, no Rheingau, isso aqui é muito comum, né? Uma das 13 regiões. E vai citar essa classificação nos rótulos do vinho. Então vamos lá. Primeira coisa. A uva está amadurecendo, vou pegar a Riesling, né? A Riesling está amadurecendo, tu colhe ela logo que ela amadureceu. Então o que ela vai ter aqui? Muita acidez, um pouco menos de açúcar. Então tu também vai ter um pouco menos de complexidade aromática, porque os aromas vão se desenvolvendo, principalmente na casca da uva, conforme a uva vai amadurecendo. Quanto mais tempo de amadurecimento, normalmente mais complexidade de aromas e de sabores. Esse primeiro nível aqui, então, colhe cedo, as primeiras uvas colhidas cedinho, normalmente vai favorecer vinhos secos, com um caráter um pouco mais fresco. Ah, mas pode ser doce? Até pode. Basta interromper a fermentação. O que se vai ter? Menos álcool, mais sobra de açúcar. Então, mesmo aqui, os vinhos não vão ter muito álcool, porque o vinho não tinha muito açúcar nem para fazer os vinhos secos. E na Alemanha, quando os vinhos são secos, eles escrevem o termo seco, que seria trocken, né? Então, a expressão trocken, aqui, ó, trocken, aqui, escrevendo para vocês aqui, trocken. Ó, trocken é o termo alemão para seco. Então, quando tu pega um vinho escrito trocken, é um vinho seco. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Vou pegar aqui, vamos pegar esse vinho aqui, vamos pegar, a gente dá uma olhada aqui, um pouco mais de calma, ó. Esse aqui é o Robert Weil, né? Tá aqui, ó. É um Riesling Trocken. Trocken é o quê? Seco. Ou seja, não tem açúcar residual alto aqui não. Bom, mas e aí? Se tu olhar o álcool dele, vai ver que ele tem um álcool um pouquinho mais destacado. Tem um pouco mais de álcool. Então ele é seco. Então toda vez que tem a referência de seco, vai estar escrito Trocken. Beleza, mas eu não quero fazer um vinho seco. Eu quero fazer um vinho com uma maturação um pouquinho maior, né? Então, vou deixando a uva ficar um pouquinho mais no cacho. E aí, de acordo com o mosto, então a quantidade de açúcar que vai ter naquele mosto, antes da fermentação, eu vou ter uma classificação. Então, primeira colheita, colhe rapidinho, logo que amadureceu. Vai fazer um vinho que pode classificar e chamar ele de Cabernet.
Normalmente ele pode ser doce, pode ser seco. Normalmente, se for mesmo seco, ele não tem tanto álcool. Mas ele não vai ser, ele vai ser um pouco mais leve, um pouco mais fresco. Mas vamos lá que tu não colheu, deixou a uva amadurecer um pouco mais na videira e foi colher depois, um pouco mais tarde. Concentrou mais açúcar, ficou o vinho com um pouquinho menos de acidez, mas a acidez aqui ainda é super destacada, super alta. Desenvolveu um pouco mais de aromas e de sabores. Colheu depois, mais concentração de açúcar no mosto, já muda de nível, chamado de spatulars. Essa enumeração que vocês estão vendo aqui, ó, se chama Grausoch, que é a concentração de açúcar no mosto. Como tu colheu depois o spatulars, spatulars é a referência exatamente para uma tradução para colheita tardia. Colheu depois. Então, mais açúcar, mais aroma, mais sabor, vinho com maior amplitude, maior peso. Então, se for trocken, vai ter mais álcool. Se for, né, não trocken, né, com residual de açúcar um pouquinho maior, ele vai ter um pouquinho mais de amplitude na boca e tudo mais, mas vai ter um pouquinho mais de açúcar e normalmente um pouquinho menos de álcool. Não colheu ainda, deixou a uva amadurecer ainda mais. Começou a selecionar os cachos, deixar os melhores para ficar um pouco mais maduro, colheu depois, ou o cacho que amadureceu um pouco mais, o mosto ficou mais concentrado. Já classifica com outro termo, Auslese, ou seja, já tem uma concentração bem maior, bem mais intenso, bem mais concentrado. Vinhos, né, robustos, vinhos que aqui em Auslese já é difícil fazer vinho seco, que já tem tanto açúcar que o vinho já vai ter muito sabor e vai ter normalmente residual de açúcar. É difícil conseguir fazer um vinho seco já na classificação de Auslese. Mas tu pode não colher e deixar ainda ficar mais tempo, já literalmente uva passa. E aí já entrou, já tá entrando o inverno, literalmente, né? Tá perto de entrar o inverno já tá entrando, né? Já passou literalmente colhendo no outono, quase no invernão. Então, quando a uva já tá bem madura, já quase virando uva passa, chama de Beerenauslese. Então é uma colheita muito mais tardia. Muito, muito mais tardia. Pois bem, Beerenauslese são vinhos doces. Alguns dos vinhos mais caros do mundo. Então, vinhos colheita tardia, mas com muita acidez, muito sabor, muita amplitude de aromas e sabores. Vocês devem estar se perguntando, tá, mas a acidez não vai diminuindo? Ela até vai. Mas como é aquele ciclo longo que a gente viu ali da Riesling, por exemplo, ela vai retendo açúcar, desenvolvendo açúcar e retendo acidez. Então vai ficando muito, muito amplo. E também pode fazer, porque eu falei para vocês que perto do rio pode dar botrytis, né? Pois então, se dá botrytis, o produtor pode separar as uvas com botrytis. As uvas com botrytis elas ficam muito concentradas. Separa a uva com botrytis e aí pode fazer um vinho com ainda mais concentração no mosto, que a botrytis ela faz com que a uva ganhe mais acidez, fique muito concentrado. E aí vai fazer o Trockenbeerenauslese, ou TBA. Tem uns apelidinhos, né? Esse aqui, o Trockenbeerenauslese, a gente chama também de TBA, para facilitar a vida. E o Beerenauslese a gente chama de BA. O que acontece? Separou os cachos com uvas pacificadas, mas com botrytis. Às vezes, quando colhe aqui para fazer o Beerenauslese, algumas uvas têm botrytis, mas não fez a seleção, né? Eram poucas uvas que botritizaram, colheu tudo, vinificou, pode ou não ter alguma coisa de botrytis. Aqui no Trockenbeerenauslese tem botrytis presente. Então a botrytis vai ter mais concentração de açúcar e mais acidez, porque esse fungo faz uma transformação dentro da uva, que ela ganha ainda mais acidez, em vez de perder, ela ganha e vai continuar ganhando açúcar. Aí vai classificar como Trockenbeerenauslese. Pois bem,
Beleza? Beleza. Tá. Mas a gente também tem nessa classificação chamado Eiswein. Ou, literalmente, vinho do gelo. O que acontece? Bom, aqui eles deixam alguns cachos, porque ou eles querem fazer o Beersnausless, ou querem fazer o Trocken Beersnausless, ou até deixam um pouco mais. Literalmente, quando entra o inverno, eles deixam alguns cachos ali para tentar fazer o Eiswein. Se não dá para fazer o Eiswein, eles vão pegar essa uva lá. Se não veio o inverno cedo, eles pegam essa uva e vão classificar numa das outras classificações, Beersnausless ou Trocken Beersnausless. Por que e como se faz o Eiswein? Quando o inverno vem um pouco mais cedo, então pensa que a uva está na videira ainda no inverno, né? O inverno veio um pouco mais cedo e a uva já tá passa, literalmente, né? Tá bem madura. Veio o inverno, pela manhã cedo, quando tá uma temperatura muito baixa, porque a parte mais fria do dia é pela manhã cedo, passou a noite inteira sem sol, né? Sem iluminação, sem radiação. Muito frio. Então, quando tá numa temperatura assim próxima a -6, -7 graus, essa uva que ficou pro final, eles vão lá, colhem ela congelada, levam para a vinícola, prensam essa uva, como ela estava congelada, a maior parte da água é gelo, então essa prensa não consegue remover essa água e sai um caldo muito denso. Muito denso, um suco muito concentrado que eles vão vinificar e fazer o Eiswein, vinho do gelo, por isso se chama vinho do gelo. Só que é muito difícil de acontecer, tá cada vez mais difícil por causa do aquecimento global, e a gente sabe que o Rheingau é um pouquinho mais quente, então praticamente tá deixando de existir os Eiswein no Rheingau. Tá, Marcelo, mas por que não vai colher mais tarde? Porque daí a uva estraga, né? Tem um limite que consegue deixar a uva na videira. Então, também tem essa classificação do Eiswein. Então, essa classificação diz o quanto amadureceu a uva e quanto possivelmente vai ter aí aromas, sabores e principalmente também uma referência de vinhos um pouquinho mais doces ou não. Então aqui só para a gente ver, ó, se a gente der uma olhada aqui no Eiswein, então aqui eu peguei do mesmo vinhedo que eu tenho aqui com você, só que é classificado como Eiswein, né? Do Robert Weil. Olha aqui ó, a uva. A uva é colhida literalmente assim, né? Congelada. Leva para a vinícola, colhe da manhã cedo. Eles até têm uma tradição lá, né? Porque, imagina, né? Colher no meio do gelo, assim. Então, quando eles acham que vai conseguir, porque vai depender muito como foi a noite e tudo mais, o proprietário da vinícola, ele acorda cedo junto com os funcionários, e aí o pessoal vai para o vinhedo colher, e o proprietário fica fazendo o café da manhã, preparando o café da manhã, porque quando eles voltam, que eles vão muito cedo, né? Eles vão na madrugada, eles caem 4 da manhã normalmente para ir colher. Quando eles voltam ali perto das 6, 7 horas da manhã, o proprietário preparou o café e aí recebe os funcionários da vindima e eles fazem o café todos juntos, né? Que essa é a tradição quando consegue ter o Eiswein. Nem sempre tem, cada vez menos, né? Cada vez menos tem o Eiswein. Então, nessa classificação aqui, para ter essa referência para vocês, o Eiswein é cada vez mais difícil. E uma dica final aqui para a gente poder degustar o vinho são os vinhos da VDP. VDP são esses vinhos que tem a águia aqui, a citação da águia, né? A águia é o símbolo dessa associação de produtores que envolve os melhores produtores da Alemanha. Então essa associação envolve os melhores produtores com os melhores vinhedos. Eles são convidados a participar. Se eles participam, seus vinhedos são classificados em níveis, de acordo com o nível da sua classificação, né? Tem as citaçõezinhas aqui. Pode usar esse símbolo que são os melhores. Então, tem dúvida qual vinho comprar na Alemanha? Compra o vinho que tem a águia. Essa é a melhor referência que se tem para vinhos de alta qualidade na Alemanha. Então, como é que é essa classificação dentro da VDP? E o Rheingau é uma das áreas que mais tem produtores classificados dentro da VDP. Como que funciona isso? Só para a gente entender. Então,
E lembrando, né, no rótulo aqui, ó, na cápsula sempre vai ter a citação, ou na cápsula, ou no rótulo, ou no contrarótulo. E na cápsula sempre vai ter a águia, tá? É obrigatório botar a águia aqui na cápsula. Sabe que é da classificação da VDP. Então, o que significa? Primeiro nível, são áreas maiores de qualidade muito destacadas. Eles chamam de Gutvine. Tem áreas menores, então uma área de um vilarejo muito bom, de muita qualidade, ganha um nível acima chamado de Ortvine. Tu tem um vinhedo que ele tem muita qualidade, já ganha uma classificação chamada Earthslash. E quando tu tem alguma parcela de um nível muito, muito alto, ganha o direito de mais alto nível, que eles chamam os Grand Crus da Alemanha, chamado de Grosslash. Que tá os melhores dos melhores, dos melhores, dos melhores de toda a Alemanha. Com uma observação. Quando no nível Grosslash, que são os Grand Crus, você faz vinho seco, ou seja, trocken, você coloca uma citação complementar que é GG. Só para saber, GG significa Grossgewächs. Então, se é um Grosslash com GG, sabe que ele é um Trocken. Deixa eu mostrar isso para vocês agora. Só botei aqui também no material para facilitar, para vocês saberem quem são esses produtores da VDP do Rheingau. Eu coloquei eles aqui e vocês podem entrar aqui embaixo, né? Coloquei o endereço de internet dessa associação de produtores da VDP, que são os melhores da Alemanha. Inclusive eu tô indo agora para ProWein, que é a feira de vinhos mais importantes do mundo, que acontece em Düsseldorf, produtores do mundo inteiro. A VDP tem um pavilhão só deles, só da VDP, que são os melhores alemães. Estamos falando dos melhores produtores do mundo. Então aqui, ó, eu trouxe para vocês agora, por exemplo, vou provar um com vocês, mas aqui tem alguns produtores, ó, Schloss Johannesberg, tá aqui. Só Robert Weil tá aqui, ó. Só pra gente ficar aqui situados, né? Só pra gente se localizar aqui um pouquinho. Mas olha, então aqui, ó. Vamos pegar aqui só pra gente dar uma olhada, né? Esse aqui eu vou provar com vocês, vou deixar aqui. Mas vou pegar aqui dois vinhos diferentes, ó. Pra gente olhar o rótulo. Olha aqui, ó. Schloss Johannesberg. É da VDP. Classificou o vinho, ó, aqui a águia, ó. VDP. E aí, qual é o nível da VDP que ele é? Então tá aqui, ó. Ó a citação, ó, VDP Grosslash. O que significa? É um Grand Cru. Ou seja, ó, da VDP classificado como área Grand Cru. Tá, mas ele também, isso é da VDP, né? Tá, mas e pelo açúcar no mosto? Então vamos olhar, ele tá aqui, ó. Ele cita na frente, ó. Aqui, ó, é um Auslese. Então, Cabinet Spatulas Auslese, terceiro nível. Então, o que eu vou esperar aqui? Provavelmente um vinho já doce, com muito sabor. Dificilmente vai ser seco, né? Porque já é uma maturação da uva, né? Bastante longa. Então, um vinho que vai ter provavelmente uma intensidade muito grande, uma doçura maior, enfim. Pode ver que não está escrito Trocken, né? Em lugar nenhum, ó. Se não está escrito Trocken, em lugar nenhum, então ele tem residual de açúcar. Mas vamos pegar um outro exemplo aqui, por exemplo. Vamos pegar o Robert Weil aqui, ó. Olha o Robert Weil também. É a águia, ó. Aqui a águiazinha, ó. Aqui ele já colocou aqui, ó. Grosslash. Né, ó. Grosslash. Então já sei que é um Grand Cru também. Só que aqui ele escreveu no rótulo, ó. É um vinho Trocken. Então ele nem classificou pela maturação, porque interessa pouco para ele se ele é um Cabinet, se ele é um Auslese, ele é seco, então não está tendo citação de maturação nem de sobra de açúcar, não interessa para ele aqui, ele fez um vinho seco e de alta qualidade. Lembra que eu falei para vocês, se é um Grosslash, um Grand Cru seco, o que acontece? Eles escrevem GG, ó, GG, ele é um seco, ó. E é o que eu vou provar com vocês, só que eu vou provar um GG seco, ó. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Dá para vocês verem.
que é um GG, é um Grosslage Trocken, só que da Schloss Johannesburg, de um outro vinhedo aqui, né? Bom, eu servi uma dose aqui pra gente dar uma olhada. Então dá pra gente ver, né, que ele é um vinho seco, já fala que é Trocken, mas ó, é límpido, tem uma intensidade um pouquinho maior de cor, um pouquinho mais puxadinho para um amarelo. Ele é um amarelo palha puxando já para um dourado, uma intensidade média de cor. No nariz, nossa, ele tem uma maturação, ele é incrível, assim. Ele tem uma nota de, ele tem um leve toquezinho de própolis, depois uma nota de damasco. Ele tem um toquezinho de capim cidreira seco também, aquele que a gente faz chá, impressionante. Delicioso, agitando um pouco mais a taça. Fica um pouco mais frutado, a intensidade dele é média mais para muito, agitando a taça explode, fica com muito aroma, fica com muita intensidade, fica realmente muito, muito amplo. E impressionante. No nariz, incrível, incrível. Na boca, lembrando que eu tô provando, então, é o Trocken, né? Tá aqui, ó. É esse aqui, ó. Vou trazer mais pra cá, aqui. Aqui, ó. É esse aqui, da Schloss Johannesburg, né? Que é um Grosslage Trocken, PDP. E tem 13% de álcool, né? Olha aqui, ó. 13%. Ele é maturação, né? A uva amadurece, faz o vinho seco, mas com muita intensidade. Então ele quer fazer seco. Então por isso que ele já nem deixou ficar com o mosto lá tão concentrado. Colheu um pouquinho antes, mas uma boa maturação. Em boca. Não vou descartar. Eu não vou descartar. É maravilhoso. É um Riesling, né, gente? É um Riesling maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. Como é que eu sei que ele é um Riesling? Deixa eu pegar aqui um outro para quem ver, ó. Tá mais fácil, ó. Como é que eu sei que ele é um Riesling? Porque ele escreve que é um Riesling, né? Ó, é um Riesling. Eu tô provando esse aqui, que também escreve aqui na frente, ó. Riesling. Facilita a nossa vida, né? Ó, muita acidez, mas um pouco mais de peso, assim. Então é um vinho que ele é seco, porque ele é troca, mas ele tem um toquezinho, né? Residualzinho de açúcar, pouco, mas tem. Ele é um vinho que, nossa, ele corpo médio mais, álcool médio bem integrado, quase médio mais, acidez é muita, muita intensidade de sabor, em boca ele é muito frutado, ele perde um pouquinho aquele toquezinho floral e ganha muito essa nota de pêssego maduro, ele ganha essa nota de capim cidreira, ele ganha essa nota de mel, um toquezinho de mel, mas aquele mel um toquezinho mais melzinho floral, é amplo, é saboroso, ele tem um toquezinho meio resinosinho assim, resina de árvore, né? Delicioso, ele é amplo. É um vinhaço. Persistência longa. Nível de qualidade desse vinho é excelente. É um vinho que é muito bom para excelente. Ele realmente aqui é procurar coisa é jovem ainda, acidez muito alta, precisa de tempo para desenvolver. Então aqui é um vinho excelente porque amplitude, persistência, em boca tem mais sabor até do que a gente tem em aromas no nariz. É realmente espetacular, assim, um vinho completamente fora de curva. É incrível, incrível. Então eu comprei na Alemanha. E esses 3 vinhos eu comprei lá, mas eles chegam no Brasil, né? Eu sei que a Robert Veil é da Mistral, da importadora. A, a Schloss Johannesberg era da Cantu. Acho que ainda tá com a Cantu, né? Cantu agora faz parte do grupo da wine.com.br. Mas eu acho que ainda é da Cantu, tá? Cantu também aí tem portfólio legal. Até dá pra dar uma olhada aí se na Wine não tem. Não consegue comprar online já os vinhos da Schloss Johannesberg. Qualidade altíssima, né? Nível parado. Incrível, né? É espetacular que esses vinhos entregam, assim, amplitude, complexidade, mais volume, Riesling mais amplo, Riesling com maior intensidade, assim, olha. Incrível. Incrível mesmo, sim. Gostei muito. E, olha, é legal tomar esses Rieslings do Rheingau mais intensos, mais encorpados, mais amplos, simplesmente deliciosos, aromáticos, saborosíssimos. Então vale realmente muito a pena provar esses vinhos. Provem, conheçam. É por isso que a gente estuda para entender, para dominar esses conteúdos e saber comprar melhor, e
escolher melhor, e visitar melhor, e comprar melhores produtores, melhores vinhos, estão realmente, simplesmente espetacular, né? Bom falar sobre o Heineken, né? Eu achei incrível também, e nos deu mais uns passos e mais uns conhecimentos nos vinhos alemães que são difíceis. Logo temos mais conteúdo relacionado a isso para a gente entender com um pouco mais de profundidade, consistência e incrível. Adorei, deixar um beijo especial, agradecer a presença de todos, aquele brinde final. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.